gente, tudo bem com vocês? Continuando a leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo, Benny Hinn. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês, dos testemunhos, do que está causando na vida de vocês, pois eu te afirmo, te dou a certeza que esse livro está causando muitos testemunhos, pessoas que estão prestando atenção naquilo que está lendo ou que eu estou lendo. Com certeza o Espírito Santo está tocando no fundo do coração, porque é um testemunho vivo de vida de uma pessoa que tinha uma causa impossível para Deus, mas que ele se tornou possível. Aconteceu um grande milagre. Benny Hinn era gago e ele foi curado por Deus. Quando o poder de Deus tocou na língua de Benny, a língua de Benny ficou adormecida e ali ele começou a pregar, cheio de poder, falando normalmente. Esse é o testemunho e onde nós paramos. Continuando, página 41. Deus realizou o milagre quando abri a boca. Quando minha língua soltou-se, eu disse: é isso. A gagueira se fora todinha e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que certas ocasiões eu conseguia falar por curto espaço de tempo sem que meu problema fosse notado antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que eu estava curado e meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou um grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Isso é sinal da presença de Deus, né? A presença de Deus, quando está na vida de uma pessoa, ela não precisa correr atrás de muita coisa, de crescimento espiritual, apenas de obedecer a Deus, né? E aí Deus dá o crescimento para ela. Então Deus vai trazendo pessoas, vai trazendo convites. É assim que funciona quando uma pessoa ela é obediente a Deus. Então você não precisa se preocupar com nada, apenas em obedecer à vontade do Senhor Jesus, que o crescimento que traz é Deus. Nos 5 meses seguintes, fui um pregador sem que meu pai soubesse. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar para o papai, porque seria o fim de Benny. O jornal de Toronto Star, em abril de 1975, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. Eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal do lado do oeste da cidade e o pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constante e Clemente viram um anúncio. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Levantei os olhos e não podia crer no que estava vendo. Meus pais caminhavam para um assento nas poucas fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo Jim Pointer estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse: ore, Jim, ore. Ele ficou pasmo quando falei da presença dos meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo este um deles: Senhor, saberei que realmente estou curado se não gaguejar essa noite. Lembrei-me de uma outra vez em que também ficara nervoso durante uma reunião e a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim, mas eu não conseguia olhar na direção dos meus pais nem um instante sequer. Só sabia que a minha preocupação com a gagueira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Como o poder de Deus era maravilhoso, encheu aquele lugar. E ao terminar a reunião, meus pais levantaram e saíram pela porta de trás. Eu disse mais tarde a Jim: você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino. Talvez tenha de dormir hoje em sua casa. Naquela noite fiquei rodando sem rumo pelas ruas de Toronto. Eu queria esperar pelo menos 2 horas da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza que meus pais estariam dormindo a essa hora. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois. Capítulo 4. Você está pronto para receber o Espírito Santo com intimidade pessoalmente?
Quer ouvir a voz de Deus? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Você pode perguntar, ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e ser meu amigo. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. Então, para Deus mostrar toda a verdade, para Ele ensinar, abrir os olhos dele. Como ele foi chamado para o novo cimento, é o significado do sonho. O que ele irá expor e revelar na escritura tornará vivo para você o seu estudo bíblico. Então ele está querendo dizer que tudo que você lê, começar a ler, vai se tornar real quando você começar a ler e colocar em prática e chamar a presença do Espírito Santo. Então a porta quem abre é você. Muitas vezes as pessoas culpam a Deus, por Deus não se revelar, mas a culpa é da pessoa. A pessoa que tem que buscar a Deus. O que vou lhe contar começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Esta é a única diferença. Eu o conheço hoje infinitamente melhor do que naquela ocasião do nosso primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou a minha vida. Ele passou a viver em mim desde o momento em que eu pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir veio um momento em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito Santo. Falei em línguas e tornou reconhecida a sua presença e seus dons. A mesma coisa testificando o meu testemunho que eu falo para vocês, ensino aqui. Inúmeros cristãos passam por essa experiência e param nesse ponto, desistem, desistem e não buscam mais, igual eu falei para vocês. Olha Deus confirmando o que eu falei. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito Santo. Mas quero que saiba disto, além da salvação ou do batismo com a água, da plenitude do Espírito e da terceira pessoa da Trindade, está esperando que você conheça pessoalmente. O Espírito quer um relacionamento por toda a vida. E é isto que você está prestes a descobrir nesse livro. Se você dedicasse o meu número telefônico há 2 anos, se você discasse o meu número telefônico há 2 anos e travássemos conhecimento por telefone, ou seja, se transferimos, conversamos, falamos informações sobre o que aconteceu comigo, tendo conversado sem nunca nos encontrar pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse que conheceria o som de sua voz através do telefone, não é? E é isso praticamente tudo. Você não me conheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nós se encontramos face a face e de repente você estende a mão para apertar minha mão. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos, a cor dos meus olhos, que tipo de roupa eu uso. É possível que vamos almoçar juntos e você ficará sabendo se gosto de café ou de chá. Aprendemos muito sobre os outros quando os encontrando pessoalmente. Quando me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito da sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa, mas o Espírito teve um enorme efeito sobre o meu andar em ser cristão. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a Ele. Eu fiquei sabendo o que entristece e o que Ele agrada, do que Ele gosta, do que Ele não gosta, o que faz a zangar e o que faz Ele feliz. Exatamente como eu explico para vocês aqui nos vídeos. E eu nunca li esse livro, gente. Nunca ouvi falar sobre a história de Benny Hinn. Já ouvi o nome de Benny Hinn, mas nunca cheguei a ter a força e vontade de abrir um vídeo completo e assistir um testemunho, sabe? Aquela preguiça que bate nas pessoas, então. Aí, a primeira vez que eu tô lendo o livro, ouvindo falar sobre a história dele. Só soube, a única coisa que eu ouvia falar sobre Benny Hinn é que Benny Hinn era um homem cheio de poder, só isso.
que ele fazia as pessoas caírem no poder. Só isso que eu via, mais nada. E esse livro aqui está sendo testificação da tudo aquilo que estou ensinando aqui para vocês no canal. Então, continuando, página 44. Vim a entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Certo? Correto? Foi pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo, correto? Durante muito tempo esforcei-me para entender a Bíblia. Chegou então o dia em que levantei os olhos e disse: maravilhoso Espírito Santo, quer dizer-me o sentido disto? E ele falou e revelou a palavra para mim. É o que eu falo para você, intimidade com o Espírito Santo, que Deus que vai te ensinar. O Senhor usou a reunião de Kathy Kramer para preparar-me para o que iria acontecer, mas a senhora Esther Kramer não sentou uma vez sequer ao meu lado e explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele, né? Com Jesus, que é o Espírito Santo. Essa é a razão de meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa, depois de uma reunião de Pittsburgh, caí de joelhos. Estava sendo sincero e transparente quando disse: precioso Espírito Santo, quero conhecer-te. Jamais esquecerei que nervoso me achava. Mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família. Exatamente como eu explico para vocês, que Deus é amigo, Deus é irmão. Deus é com quem você pode contar. Ele é o único que vai estar ali no seu lado, sem julgamentos. Você vai se sentir seguro e não um julgador. Ele é o seu amigo, a sua família. E aqui ele está falando assim, ó, que através da oração sincera que ele conseguiu ter um encontro com Deus. É o que eu ensinei para vocês através do meu testemunho, como foi o meu encontro com o batismo do Espírito Santo e com o Espírito Santo. Foi exatamente assim, com sinceridade e decisão. Então, em cada pessoa existe uma forma do Espírito Santo trabalhar, né? Até ela chegar no processo de decisão. Eu quero. Ou dor, ou sofrimento, ou outras vezes coisas sobrenaturais, um presente, percas, pode ser ou dor ou amor. Ou livre-arbítrio e condenação eterna. É assim. Jamais esquecerei de quão nervoso eu me achava, mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da minha família. Você pergunta: quem é o Espírito Santo? Quero que eu conheça. Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste instante. Quem é que está na terra? O Deus Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Deus Pai veio fazer a obra através do Espírito Santo. Não, Deus Pai veio fazer a obra através do Filho, que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ele continua fazendo aqui a sua obra. Mas os três são um. Pensem nisso. Quando Deus Filho partiu e não quis levar nem João, nem Pedro, nem sua companhia, essas foram as suas palavras: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde vou, vocês não podem ir. João 13:33. Mas no momento em que Deus e o Espírito Santo forem embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer em breve, ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento, confirmação. Nós seremos arrebatados com ele para encontrar com o Senhor nos ares. E não é tão fácil assim, né? Ser arrebatado, pagar um preço, meu filho. Tem que vigiar, ser cheio do Espírito Santo, como disse para vocês. Quem é este Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça. Gente! Parece as minhas palavras falando aqui. Que incrível! Esse livro aqui é um presente para mim de Deus, confirmando. O que... Cadê? Onde eu parei? Mas aprendi que ele não é... Cadê? Onde eu parei? Quem é esse, o Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, como eu falei pra vocês, que eu pensava assim, alguma coisa flutuante, exatamente como eu pensava, que eu jamais poderia conhecer realmente. Mas aprendi que ele não é só real, como também possui uma personalidade. O que está do lado de dentro? O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo que você já foi em um enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa. Não,
Você está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz uma pessoa não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo, que é a alma. Emoções, vontades, intelecto, sentimentos, essas são algumas das características que tornam você uma pessoa e que lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo o Benihim, apenas veem o meu corpo. E eu estou dentro do meu corpo físico, realmente. É dessa maneira que eu entendo. A pessoa do lado de dentro é que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como você, ele pode sentir, compreender e responder. Ele fica magoado, ele tem a capacidade de amar e de odiar. Ele fala e tem sua própria vontade. Mas o que é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da trindade. Gente do céu. Deixa eu grifar isso aqui para me mostrar onde eu parei. Gente, eu juro para vocês. As coisas que eu ensino aqui nesse canal não são coisas que outras pessoas me ensinaram. Claro, tem coisas que sim, que tem professores. Deus deixou professores, ninguém cresce sozinho. Mas raramente, quando é alguém que me ensinou, eu acabo citando o nome e falo, foi tal pessoa, foi professores, foi curso, alguma coisa. Mas quando é o próprio Espírito Santo que me ensinou, eu falo, sempre digo, foi o Espírito Santo que me ensinou. E isso que tudo que está escrito aqui, eu nunca li esse livro, eu nunca ouvi falar em vídeos, eu nunca cheguei a assistir com pastores, profetas, ninguém nunca me ensinou. O próprio Espírito Santo me ensinou tudo isso que eu estou ensinando, por enquanto, para vocês por aqui. E está testificando aqui nesse livro para vocês. Confirmação de Deus. Olha que lindo, presente de Deus para mim, hein? Mas, e pra vocês também, confirmação de Deus pra mim, presente pra vocês. Deus quer que vocês vejam o quê? Que vocês busquem a presença do Espírito Santo. Eu não tô aqui à toa pra mostrar minha cara e vocês ficam olhando pra minha cara que nem tonto e reparando na minha cara. Vocês me desculpem, vou ser bem direta, que às vezes precisa dar um puxão de orelha, não sei. Eu tô aqui pra vocês ouvir o que eu tô falando, aprender do Espírito Santo e tomar uma vergonhinha na cara, levantar a bunda pra você ler a palavra de Deus, tá bom, meu bem? Porque o inferno é real, então vamos acordar pra vida e vamos buscar a presença do Espírito Santo, né? Desculpa eu ser muito sincera assim, que às vezes precisa de um chacoalhão, tá? Me ame, não me odeie. Continuando. Mas o que ele é exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e de Deus Espírito. O que é realmente o Espírito Santo? Ele é exatamente o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da trindade. Meu Deus, é o que eu falo pra vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é glória a mim, porque foi quem me ensinou. Nada vem de mim. Se depender de mim, minha filha, não tem sabedoria nenhuma, minha filha. Nem falar direito eu não sei. Então tudo vem para a glória do nome de Jesus. Qual a sua tarefa? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Aleluia, o que eu ensino para vocês. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender primeiro a obra do Pai. Sim. E depois do Filho. Sim. Por isso que eu sempre ensino pra vocês quem é Deus Pai primeiro, depois quem é Deus Filho, depois quem é Deus Espírito Santo, né? Eu vou nas ordens, senão você não consegue, você bagunça tudo. Cadê? Ele é sempre aquele que diz, haja, né? O Criador, que tem o poder, que lança a palavra. Desde o início é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é o Deus Filho que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai diz haja luz, Deus Filho veio e cumpriu esta ordem. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Aleluia. Gente, é o que eu ensinei pra vocês. Não sei se tem aqui no canal, mas tinha no canal antigo, tá bom? No canal antigo que eu tinha. Quero ilustrar deste modo, claro que não foi eu, né? O Espírito Santo que me ensinou. Quero ilustrar deste modo. Se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria o
interruptor. Em outras palavras, você cumpriria uma ordem. Mas finalmente, quem forneceu a luz não sou eu nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. Ou seja, que vem de Deus, né? O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É o que eu ensino para vocês. Testificação. É ele quem processa a ação do Filho. Todavia, ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individualmente na Trindade. Ou seja, são 3 pessoas distintas, mas que agem em unidade. Alguém me perguntou: Benny, você não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Jamais. Como poderia esquecer quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que se esquece do Pai. Aquele que nos amou, nos enviou o seu único Filho. Não posso esquecer-me também do Pai nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e com o Filho sem o Espírito Santo. É o que eu sempre falo. Efésios 2:18. Eu sempre falo isso através do Espírito Santo. Toda a sabedoria vem dele, glória a ele. Durante um dos primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar. Com a mesma simplicidade com que falo com você, eu perguntei a ele: o que devo fazer contigo? Quer me dizer com que tu me assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender e achava que ele não iria zangar-se com as minhas perguntas sinceras. Foi essa a resposta do Espírito Santo: sou aquele que tem a comunhão com você. Com um estalar de dedos, esse versículo surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. 2 Coríntios 13:13. Pensei, é isso, o Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei: como posso estar em comunhão contigo, mas não com o Filho? E ele respondeu: é assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, para ajudá-lo a orar ao Filho. Toda a minha abordagem sobre a oração mudou imediatamente. Era como se eu tivesse recebido uma chave de ouro que abria os portões do céu. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus, e ele literalmente levou-me a ficar de joelhos e tornou-me fácil a comunicação com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Gente, deixa eu grifar aqui, fazer um comentário sobre isso. Gente, que lindo, eu tô impressionada. Deus testificando as palavras que Ele mesmo me ensinou. Nada vem de mim, é sobre Ele e não sobre mim. Então é o Espírito Santo que me ensinou as coisas. E tem coisas que Deus sempre está me ensinando e está colocando pessoas para me ensinar também. Que nós não crescemos sozinhos. O Espírito Santo nos ensina, mas Ele também envia pessoa para nos ajudar. Devemos deixar de ser orgulhosos. Se a pessoa que é orgulhosa e não aceita ajuda, não quer ter cursos, estudar. Tem gente que prega e fala que não precisa fazer teologia, que fala que é pessoa que não conhece Deus, que isso daí é coisa do capeta. Aí cada coisa, gente. Já ouvi cada coisa na rede social, pelo amor de Deus. Ainda tem gente que fala aleluia, glória a Deus, ainda nos comentários que gosta, viu? Mas cuidado, gente, com os falsos entendimentos, entendeu? Vai ler a palavra de Deus e te dê intimidade com o Espírito Santo. Então tudo aqui que eu tô falando pra vocês testifica o que eu ensino pra vocês. O que Deus quer de vocês, intimidade com Ele, pra você conhecer a face dele, conhecer quem Ele é realmente. Mas um detalhe, quando você estiver conhecendo o Espírito Santo, Deus vai te provar. Deus prova aquele filho que é muito amado. Tem versículo base bíblica escrito isso. Filho muito amado, é provado. É fácil amar quando tudo está indo bem, quando você tem tudo, quando você é o filho que recebe tudo de Deus. Mas eu quero ouvir você permanecer quando você perder tudo. Então, quando você cresce em intimidade com o Espírito Santo, recebe muito amor de Deus, Jesus, Ele quer provar a sua fé. Se você está com Ele porque Ele te dá e oferece alguma coisa, ou se você ama Ele por quem Ele é realmente. Então, muitas vezes, Deus vai começar a provar a sua fé. Quando você começar
a conhecer o Espírito Santo. Então esteja preparado. Abre portas para que Deus venha te provar. Que seja feita a vontade do Senhor Jesus na sua vida. Não é verdade? É fácil você amar quem te ama. É fácil você amar quem te ama. Reciprocidade, todo mundo fala reciprocidade. Amar quem nos ama é fácil. Você consegue amar quem não te ama? Você consegue? Duvido. Você ama o seu inimigo? Você ama aquela pessoa que lançou uma palavra que te magoou? Você ama o abusador da sua vida? Você ama o agressor da sua vida? Você ama a pessoa que te abandonou quando você mais precisou? Você ama uma pessoa que, sei lá, fez bullying, palavras, que alguma coisa que marcou a sua vida? Você ama uma pessoa que não te dá amor, que te odeia? A resposta com certeza é não. Isso é do ser humano. Só Deus tem capacidade de amar os inimigos, amar aqueles que odeiam a Deus. Porque Deus, Ele é santo. E a santidade significa caráter perfeito. E caráter perfeito significa imutável. O coração sempre continua cheio de amor. É nós que mudamos. Então quando você estiver buscando intimidade com o Espírito Santo, Deus vai provar a sua fé. De várias formas. Pode ser que Ele use alguém da sua família, pode ser que Ele use seu amigo, pode ser que Ele use a perca de um emprego, pode ser que Ele tire algo que você goste muito, um carro, pode ser que Ele use pessoas lançando palavras que doam muito em você, pode ser que Ele deixe até de responder suas orações, mas Ele vai ver qual é esse interesse, se você vai continuar buscando, por Ele não estar respondendo você, por o céu não estar se abrindo. Então existe várias formas de Deus te provar. Até onde vai o seu amor? Então a sua fé prova até onde vai o seu amor. Quando você permanece através da fé, buscando, não é fácil. Quem disse que é fácil? Não é. Vai passar momentos de fraqueza, momentos de vontade de desistir, de pensar assim, não tá valendo a pena. Você vai olhar a vida das pessoas, vai falar, olha como os ímpios vivem, olha as palavras que as pessoas lançam pra mim, olha os caminhos, olha os pratos que o diabo lança contra mim, lançam pra mim. Existem outros caminhos para eu viver fáceis, mas a porta do céu é larga. E Jesus, Ele está esmagando, entre aspas, lapidando no fogo o vaso, como se estivesse lapidando um ouro para ter um formato e ficar brilhando, porque o arrebatamento está perto. Eu não ia falar isso, mas tem tudo a ver com o que está escrito, e eu tinha que falar sobre isso através do Espírito Santo. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Você quer? Então pague o preço. Você não pagou o preço para ter, já tem. Mas para entrar no céu, é necessário pagar preço. Para se proteger, é necessário pagar preço. Você pode até possuir, mas quando o inferno vir contra você, você não vai prevalecer contra eles. Você pode até perder a vida. Então permaneça na palavra, na intimidade. Não tem forças? Busque forças. Busque refúgio. Jesus é a sua força na fraqueza. Busque pessoas para te ajudar na oração primeiramente. Porque muitas vezes, quando você vai pedir ajuda para alguém, o diabo usa aquilo. O diabo não vem assim, dando gargalhadas, com chifrinho, com aquela cara feia igual muitos imaginam em filme, não. Ele sabe o que você precisa para te tirar da presença dele. Então ele vai olhar aquilo que você precisa. Então se apegue na palavra, no Espírito Santo, primeiro na oração, em Deus. E aí Deus traz pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo para você, para te ajudar no momento de fraqueza, para te ajudar a crescer espiritualmente,
Porque todos aqueles que um dia... que todas as pessoas que hoje são grandes, um dia foram pequenos. Mas se ensoberbeceram. Esqueceram de onde vieram. Não ajuda os pequeninos. Mas Deus tem o sol da terra. Então primeiramente ore que Deus envia. Deus testifica de quem é dele, quem é cheio do Espírito Santo, para você não ser enganado. Tem muitas pessoas sendo enganadas por falsos profetas. Na internet está cheio de falsos entendimentos. Redes sociais, vizinhas, que eu não vou falar, aplicativos. Um monte de gente ensinando coisa errada, de gente dando aleluia, glória a Deus, amém. Pessoas que estão longe de Deus, que vai ficar no arrebatamento e não tá sabendo. Eu não tô aqui para colocar medo em vocês, não. Tô aqui para alertar vocês. Muita gente tá lá achando que tá permanecido na presença, sabe? Que vai ser arrebatado e não vai. Porque não paga preço na intimidade com o Espírito Santo. Não toma vergonha. Tem preguiça. Os preguiçosos não sobem pro céu. Fica atrás de TikTok, de Kawaii. Fica no entendimento dos TikTok, de Kawaii e de YouTube. Não tô tirando o mérito dos profetas, dos pastores do YouTube que dá curso aí. Não. Mas como eu disse, Deus vai testificar quem é dele. Primeiramente na intimidade de Deus primeiro. Para depois Deus levar você até um servo de Deus. Não é primeiro o TikTok Kawaii, para depois você ir até Deus. Pode ser tarde demais. Essa é a palavra. Vamos continuar aqui. E ele dizendo, que comunhão. É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Na comunhão não há pedidos ou petições como acontece na oração. Se eu pedisse, quer trazer-me um pouco de comida, seria um pedido. Mas a comunhão é muito mais, pessoal. Como você está hoje, né? Isso é camaradamente uma comunhão. Ele está querendo dizer assim, que intimidade com o Espírito Santo não é você só já olhar e falar, Jesus Cristo, eu preciso de um carro, Jesus Cristo, eu preciso de uma roupa, Jesus Cristo, eu preciso de comida, Jesus Cristo, eu preciso de tal, e preciso e pede. Amém. Isso aí é comunhão com Deus? Oh, Jesus Cristo, eu agradeço, pronto, amém. E aí você reclama, você quer receber mais de Deus. Ele tá querendo dizer que comunhão, e você pergunta ao Espírito Santo, tudo bem? A ser amigo de Deus. Mas muitos não querem. Querem o quê? A porta larga. Os pratos. Tem gente que vai conscientemente e tem gente que vai inconscientemente, entre aspas, por falta de sabedoria. Ah, se vocês soubessem. Como é o inferno. Vocês dariam valor em cada batida do seu coração, que é a chance que você tem de ler a palavra de Deus. Não estou aqui para me aparecer por fama, curtida. Quem me conhece sabe que eu não gosto de me aparecer. Malemar, eu converso com as pessoas. Poucos amigos, eu sou mais isolada. Eu estou aqui por Jesus, por obediência. Quantas vezes eu relutei contra? É o Espírito Santo chorando por vocês, chamando vocês para a presença dele. Só que muitos não estão dando ouvido. E o Espírito Santo chora pelas almas, chamando seus filhos para a ceia, mas eles não ouvem.
Está chegando o tempo do arrebatamento. Jesus não quer que muitos fiquem, mas não é culpa dele, e sim do livre-arbítrio. O evangelho não é uma vida de facilidade. Jesus veio para dar paz pra gente de espírito, mas na terra ele veio para dar espada, para guerrear, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Que vocês venham tomar uma decisão, influenciado pelo Espírito Santo, para buscar mais a presença de Deus e aproveitar a oportunidade que vocês têm, porque tempos difíceis virão. Muita coisa está escrito na palavra de Deus. Isso não é novidade para quem lê a palavra, mas Deus diz: tempos difíceis virão, mais coisas difíceis. Isso vai escapar quem estiver nos pés de Jesus, pagando um preço na presença de Deus. Estamos em uma batalha espiritual já, e o inferno quer fazer de tudo para levar mais e mais confrontos com a palavra, tentando modificar, enfim. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando para buscar a presença. Eu não estou lendo esse livro aqui porque eu quero que vocês curtam, comentem, mas eu quero que isso surja efeito na vida de vocês. Espero que essas palavras ecoem no seu coração, nos seus ouvidos, na sua mente. Espírito Santo, que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Que o Senhor faça eles refletir sobre tudo isso e coloque um desejo no coração deles de buscar tua presença agora, de ler tua palavra. Porque muitos dizem: tá longe o arrebatamento, tem muita coisa para acontecer. Você não sabe o seu dia de amanhã. Então, se a sua morte for amanhã, amanhã será o seu julgamento. E a forma que você vive nessa terra provará para onde a sua alma vai. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Busque intimidade com Ele. Leia esse livro aqui, Ben-Hinn, mas leia também a palavra de Deus. Primeiro, Deus, palavra, oração. Deus leva o servo dele e o resto Deus vai te mostrando qual é o caminho. Vou parar por aqui, gente. Que página que eu parei? 47. Que Deus abençoe vocês, para o vídeo não ficar muito grande e eu conseguir salvar para vocês, porque meu celular não cabe muito. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E muitas pessoas que é assim, né? Que não conhece, ou tem medo, ou não se arrisca, ou vira ateu, ou vai para outra religião, ou diz que você é fanático, que você é louco, que vão te internar, como o Ben. Pensa milhares de coisas. Ou acha que você está confrontando, porque a correção é a exortação. Então acha que você está humilhando a pessoa. Mas não, você não é o seu pecado, você não é seus erros, suas falhas. Você é o sacerdote de Deus. O que Deus fez você para ser na palavra. Sua verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Houve separação entre águas e águas, luz e trevas. O anjo caído, ele trouxe desavenças para o reino de Deus. Isso houve misturas. Por isso muita gente fica em cima do muro, porque o espírito sedutor ainda está na terra, agindo.
ao derredor, como diz a palavra. Então, feche os seus olhos, seus ouvidos para tudo que está no mundo, para o entendimento das pessoas, e leia a palavra de Deus. Você já chegou a fazer isso? Já chegou a fazer igual Bene? Faça igual Bene, então. Faça a prova de Deus. Diga assim: Senhor, me explique. Quem é o Senhor? Se apresente para mim. Quero te conhecer. A não ser que você queira o seu livre-arbítrio e você acredite em outros caminhos. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como colocar outras coisas em primeiro lugar. Acontece nos 10 mandamentos: não idolatre. Tudo que está em primeiro lugar, no lugar de Deus, é o seu Deus. Exemplo: se você deixa de obedecer, de buscar a Deus por causa de um trabalho, de um relacionamento, de alguma coisa, isso aqui é o seu Deus. Não tem como servir 2 senhores. É um Deus só. Quando você serve a 2, você deixa de servir a 1. Então você deixa de servir a Deus, está ensinando a palavra de Deus. Então não vai atrás dos seus achismos, vai atrás da palavra de Deus. Então quando Deus está exortando uma pessoa através da palavra que não é minha, as pessoas muitas vezes entendem que está humilhando elas. Mas não. Ela sente ódio. Chega a parecer que vai explodir. Mas não. Deus exorta porque ama. Deus exorta para salvar. O verdadeiro amor é aquele que corrige, mostra a verdade e sempre faz o que é melhor. A verdadeira liberdade é a palavra. O anjo que foi expulso do céu e virou demônio, ele trouxe divisão entre os filhos de Deus. Jesus veio e nos resgatou através do sangue na cruz e deixou o livre-arbítrio para quem quisesse servir a Ele ou servir a Deus. Jesus não quer que você venha à força para a presença dele, mas venha por amor, por livre e espontânea vontade. E Deus vai mostrando, vai revelando, vai tocando no coração. O livre-arbítrio é seu, para onde a sua alma vai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai te convencer o que é certo e o que é errado. Apenas peça ou viva o seu livre-arbítrio, a condenação eterna, como diz a palavra de Deus. Quando Deus está confrontando com a verdade, exortando o filho para trazer para a verdade, muitas vezes ele vai se ofender, vai doer, e é para doer. Sabe por quê? Porque a palavra dói. Dói porque está como se você chicoteando a carne para mortificar a sua carne. Porque você não é o seu pecado. Você é o que está dentro de você, exatamente como eu explico, Ben explicou também. Isso testifica que o que é o Espírito Santo, que ensinou para ele, ensinou para mim também. E eu nunca tinha lido esse livro na minha vida, nem ouvi histórias. Forma que nós temos o nosso livre-arbítrio através da palavra. Então, isso se encaixa em todas as religiões, né? O cristão tem o livre-arbítrio, o espírita tem o livre-arbítrio, o umbandista tem o livre-arbítrio, o satanista tem o livre-arbítrio, o ateu tem o livre-arbítrio, entre outras religiões. Isso significa que ambos devem se respeitar. Quando você não crê em algo ou tem opinião diferente, você tem que ser maduro o suficiente, respeitando a fé de cada pessoa. É só isso que eu tenho para falar. Amor. O amor é maior que a fé. Então, o amor prevalece e a paz do Espírito Santo. Que venhamos respeitar a religião de cada pessoa, mas cada um levando a sua missão e seu livre-arbítrio. Eu escolho Cristo, escolho a verdade. Cabe a você respeitar a palavra de Deus e não a minha palavra. Deus é dono de todas as coisas. Quem sou eu para ir contra Ele?
Deus abençoe vocês. Que tenha mais amor no coração.